E agora nós vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 22 e versículo 30. Ezequiel, capítulo 22 e versículo 30. É um versículo muito conhecido, eu sei. Então, tem pessoas que sabem decorado esse versículo aqui. E vamos à leitura então. Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Então vamos aqui, né? Deus, ele está à procura de intercessores. Deus está à procura de intercessores. Você quer ser um? Essa é uma pergunta aqui, né, que nós podemos fazer baseados justamente aqui em Ezequiel, capítulo 22 e versículo 30. Que Deus está à procura de intercessores e a pergunta é, será que eu quero ser um? Você se candidata a ser um, né? Você quer ser um intercessor? Muito bem. A palavra de Deus está dizendo, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Estivesse perante mim por esta terra. Repare bem nessa frase. Estivesse perante mim por esta terra. Ou seja, você tem aqui a definição mais simples do que é o intercessor. O intercessor realmente é alguém que conversa com Deus, é alguém que está orando, né? Ele está lá, ele está orando. E a Bíblia diz, né? E está aqui, o que nós temos? O intercessor é aquele que ora, mas é aquele que ora em favor de alguém, em favor de uma cidade, em favor de um país, em favor de uma igreja, em favor de uma causa. Olha, quanto trabalho pode ter um intercessor? Mas o intercessor, como diz aqui no versículo 30, é uma pessoa que se põe perante Deus por, como eu disse, por uma pessoa, por uma causa, por um país. Então a pessoa se coloca entre aquele que é o objeto da oração e Deus. Ele está bem ali no meio. Ele está no meio. Nós tivemos aqueles cultos sobre o amigo importuno. Vocês lembram da nossa passagem lá do amigo importuno? Pois bem, nós estudamos naquela passagem que um amigo, ele chega na casa do outro e ele começa a conversa assim, ei meu amigo, né? Meia-noite, olha só a hora que ele foi buscar. Você não tem uns pães aí para me arrumar? Porque chegou uma visita aqui na minha casa e eu não tenho nada para poder recebê-lo. Olha o papel do intercessor. Esse elemento, ele é um intercessor. Nós vimos isso naquele estudo. Por que ele é um intercessor? Porque alguém também foi na casa dele à meia-noite. Essa pessoa que foi na casa dele à meia-noite, a sua visita que chegou na sua casa, era uma pessoa inesperada. Ela chegou lá e, como era uma pessoa inesperada, ele poderia simplesmente olhar para a sua visita e dizer, olha, primeiro, eu não posso te receber aqui em casa. Eu não posso te receber porque não tem ninguém. Olha, segundo, eu não tenho nada para te oferecer. Procure outra casa para você ir. Vá lá na casa do fulano, do beltrano, do ciclano. Mas eu não tenho nada, então você vai ficar fazendo o que aqui na minha casa? Se ele tivesse dito isto, ele não estaria mentindo. Não, ele não estaria mentindo. Ele ia passar o problema para outra pessoa. Afinal de contas, realmente, ele não tinha nada para poder receber a sua visita. Não tinha nada para comer. O que ele faz? Ele recebe. Não somente ele recebe, mas ele tem uma preocupação com a sua visita.
Ele podia olhar e dizer assim: ah, meu amigo, olha, quando for lá para 7, 8 horas da manhã, eu vou lá na casa de alguém, eu vou lá no mercado, faço uma compra e a gente então abastece você aí, né, dá de comer para você, porque agora, no momento, não tem nada. A gente tem que esperar. Só que ele viu a necessidade daquele que chegou de viagem, faminto na sua casa. E o que ele fez? Ele foi bater na porta de um outro amigo. E aí então ele se queixa: olha, eu preciso de uns pães porque eu tenho uma visita que acabou de chegar em casa. Ou seja, ele vai atrás de ajuda, ele vai atrás de quem pode ajudar. O amigo importuno, ele não está pedindo pão para ele está pedindo pão para a sua visita. O que é esse amigo importuno? Ele é um intercessor. Ele é aquela pessoa que está rogando em favor de alguém. Veja que papel bonito, que papel importante tem o intercessor, porque ele não pensa nele, ele não está preocupado com a sua vida. A preocupação desse intercessor é quem? É o seu objeto de oração, é aquela pessoa necessitada, é aquela causa que ele acredita que precisa de muita oração. Por exemplo, que causa podia ser, pastor? A causa do Evangelho. Você não acha que é uma boa causa interceder pelo Evangelho? Para que Deus abra as portas? Olha que causa maravilhosa. Então, aquele amigo importuno, ele é o quê? Ele é um intercessor. Então, aquela passagem nos ensinou isso aí. Não vamos deixar o problema passar por nós. Se chegou a nós, nós temos que levar para quem pode ajudar. Eu não posso ajudar? Não. O pastor não pode ajudar? Não. Então quem pode ajudar? Deus pode ajudar. Deus pode fazer alguma coisa. Esse é o papel do intercessor. Realmente se colocar, como diz aqui em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, né? Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Que é o intercessor, é aquele que está diante de Deus por esta terra, por aquela pessoa, por aquela causa, por aquela cidade. Esse é o intercessor. Agora, meus queridos irmãos, o intercessor, eu vejo ele assim de três formas, né? Eu vejo que ele pode ser um sacerdote, é aquele que recebe realmente o pecador em suas queixas, em seus problemas e também com seus pecados, e ele faz o quê? Ele vai até Deus perante aquela pessoa, ele vai orar, pedir para que Deus abençoe aquela pessoa, possa livrá-la dos males, possa auxiliar nas suas fraquezas. Então ele faz um papel sacerdotal. Mas o intercessor, ele vai além desse papel intercessor, de sacerdote. O intercessor, ele é um guerreiro. Ele não é apenas um sacerdote, ele também é um guerreiro. É assim, por exemplo, que você vê aquelas duas personagens maravilhosas que são o Moisés e o Samuel. Veja o Moisés, por exemplo. O Moisés, quantas vezes ele se colocou como sacerdote mesmo entre o povo e Deus. Deus querendo até destruir o povo de Israel, e ele entrou no meio, ele orou por aquelas pessoas, ele intercedeu. Mas o Moisés, ele toma um outro tipo, que é esse tipo de guerreiro, por exemplo, na guerra de Refidim, quando o povo de Israel tinha acabado de sair lá, de atravessar o Mar Vermelho, e eles então passaram pelo deserto de Refidim, e os amalequitas atacaram o povo de Deus. O Moisés, ele não saiu com uma espada na mão, pediu que Josué fizesse isso, que escolhesse alguns homens e fosse lutar contra os amalequitas. E o Josué ele foi para a luta. E o Moisés ficou deitado numa rede? Não, ele também foi para a luta. Como ele foi para a luta? Como alguém pode ir para a luta sem espada? Não foi no corpo a corpo contra o inimigo? Não, meu irmão. O Moisés, ele subiu lá no outeiro de Refidim,
E o que ele fez? Ele começou a orar a Deus. Ele levantou as suas mãos em oração e nisso foi auxiliado de um lado por Arão e por outro lado ele foi auxiliado por Ur. Repare que nós temos essa bênção, né, de ser um guerreiro também como Moisés foi. Isso é uma bênção, poder ser um guerreiro. Só que não é fácil. Veja só, a pessoa lutar em oração em favor de outras pessoas, lutar, é uma luta, é uma batalha. A batalha que você tem lá dentro do seu quarto, em oração pela sua família, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. A batalha de muitos pastores na casa do Senhor, na igreja, orando, pedindo para os irmãos, intercedendo para os irmãos. É uma luta, ele é um guerreiro. Então o intercessor, ele está no papel de sacerdote, mas ele está no papel de guerreiro também. Eu falei de Moisés e também falei de Samuel, porque Samuel é um outro guerreiro. O povo de Israel vivia apanhando dos filisteus, desde o tempo dos juízes, como aconteceu até no tempo de Sansão, que era muito forte, chegaram a prender Sansão. Mataram Sansão, não é que matou, ele se suicidou no sentido que ele derrubou aquele templo na cabeça dele e tudo mais. Agora, os filisteus davam muito trabalho para o povo de Israel. Chegaram a levar a arca de Deus até os domínios dos filisteus, deles próprios. E quando Samuel, ele subiu para fazer o seu papel de intercessor. Quando ele assumiu a posição de juiz, aí foi diferente. Ele realmente não era um rei guerreiro, uma pessoa bom de espada, um espadachim, um samurai, nada disso. Mas quando o povo de Israel foi lutar contra os filisteus, ele ficou lá. Ele ficou lá talvez em um dos outeiros de Mispá. E ele ficou orando a Deus. Enquanto o povo saiu à batalha, ele orou a Deus a ponto, meus irmãos, de trovões assustarem os inimigos. Então, o intercessor, ele não é apenas um sacerdote. O intercessor é um guerreiro, ele é um valente. Mas tem ainda um outro papel que o intercessor, ele faz. E esse papel também se encontra aqui no livro de Ezequiel. E eu quero que você abra comigo em Ezequiel, capítulo 13 e versículo 5. Vamos lá comigo. Ezequiel, capítulo 13 e versículo 5. Ele está posto aqui como um restaurador de vidas. Veja só, ora, não fostes consertar as brechas do muro para a nação de Israel, a fim de que ela pudesse resistir firmes aos combates no dia do Senhor. Olha só. Então, a oração, nesse sentido aqui, ela tem como objetivo ficar trabalhando na vida de uma pessoa, orando para que Deus trabalhe na vida daquela pessoa, reconstruindo aquela pessoa. Quantas pessoas, meus irmãos, às vezes até já crentes, pessoas que receberam Cristo como Salvador, e outras pessoas, intercessores, estão sempre rogando por elas, para que elas melhorem, para que ela melhore seus costumes, melhore sua forma de falar. Quantos irmãos estão rogando pelos seus filhos, para que eles melhorem também, para que não caia no laço do inimigo. Ele é um reparador de brecha. Ele é aquela pessoa que está ali, porque ele quer que aquela pessoa que ele ora tenha uma transformação, uma mudança. Então veja esses três papéis, meus irmãos, porque eles são muito importantes. Isso te anima a ser um intercessor. Deus está à procura de intercessores. Você se candidata, você deseja ser um, quer ser um? Muito bem. Qual foi a primeira intercessão da Bíblia? A primeira intercessão da Bíblia, quem fez? Abraão. Pode ser que houve alguma antes, mas Abraão é a primeira pessoa realmente que está a orar por alguém. Se você conhece a história de Abraão, você sabe
que ele, quando ele estava lá, né, no capítulo 18, né, no capítulo 18 do livro de Gênesis, a palavra de Deus diz que Deus queria avisar o Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra e avisar outras coisas também, como que ele teria um filho, etc. Então, tinha boas notícias, mas também tinha essa má notícia. E a má notícia era justamente a destruição das cidades do Vale do Sal, as cidades do Vale de Sodoma, que era Sodoma, Gomorra, Adimá, Zebuim e Zoar. Então, era uma confederação aí de 5 cidades, e essas 5 cidades seriam destruídas por Deus, e Deus avisou o Abraão. Só que em uma daquelas cidades, que era justamente a primeira da fila, né, Sodoma, olha lá, Sodoma, morava o sobrinho do Abraão, que era Ló. E quando Deus avisou, olha, eu vou destruir Sodoma, Abraão, aí ele olhou e disse, mas lá mora o meu sobrinho, quer dizer que o meu sobrinho também vai ser destruído junto com essa cidade? Com certeza, não é? Então ele começou a conversar com Deus, a orar para Deus. Falou, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio, né? Não, eu não vou fazer isso não, Deus disse para ele. Onde já se viu, não faço isso, o juiz de toda a terra não vai fazer isso não, né? E se tiver lá 50 justos, olha, por 50 justos, disse o Senhor, eu não vou destruir aquela cidade. Bem, para resumir, o Abraão, ele foi trazendo os números até 10 pessoas. 10 pessoas poderia ser o Ló, a sua esposa, 2 filhas, 2 genros, 2 filhos e 2 noras, daria 10 pessoas. E quando o Ló disse, por 10 pessoas o senhor destruiria a cidade, ele disse, não, Ló, Abraão, eu não destruiria a cidade, se tiver 10 justos lá, eu não destruo a cidade. O que impressiona é a insistência do Abraão. O Abraão estava errado no cálculo, porque ele estava limitando o número de pessoas. Mas enquanto ele estava lá rogando, pedindo, intercedendo pelo seu sobrinho, pela família do seu sobrinho, tudo aquilo, cada uma daquelas palavras, cada uma daquelas orações estavam indo lá para o odre divino. Deus estava aguardando os pedidos do Abraão. E o que aconteceu? Aconteceu que no dia seguinte, então, houve o quê? A destruição de Sodoma e Gomorra. Realmente, as cidades do Vale de Sidim, né? As cidades do Vale do Sal, todas elas foram prontamente destruídas, Deus destruiu. E o que nós temos aqui, né? Nós temos um versículo no final dessa história, né, de destruição, é que Deus, ele se lembrou de quem? Deus se lembrou de Abraão, né? Deus se lembrou de Abraão. Vamos encontrar o versículo aqui, tá bom? Aqui está. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, né? E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para o lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda aquela campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Olha, Deus realmente fez chover fogo do céu. Deus destruiu completamente aquelas cidades. E quando Abraão, de madrugada, se levantou e foi ver, olhando para aquele lado, ele só viu fumaça. Só podia imaginar em destruição, só podia imaginar a dor. Mas está escrito para quê?
para o nosso benefício, para que você se anime a ser o intercessor. Está escrito aqui que Deus se lembrou de Abraão. Olha o versículo 29. Aconteceu que, destruindo Deus as cidades de Campina, Deus se lembrou de Abraão e livrou o Ló, tirou Ló da destruição. Ou seja, valeu a pena o Abraão interceder por Ló. Veja só, né? Essa oração aqui, meus, essa intercessão, ela foi voluntária. Deus não pediu para Abraão orar para Ló. É o Abraão que foi voluntário, porque ele viu a necessidade. Talvez você pergunte, o Ló merecia, pastor? Não, eu não acredito que ele merecia, não. Como eu acredito também que nós não merecemos que ninguém ore por nós, e muitas pessoas oram por nós. O Ló, ele estava lá naquela situação deplorável, porque ele escolheu, ele quis viver lá, ele que colocou a família dele lá. Ninguém jogou ele lá dentro, pelo contrário, ele foi e ele não queria sair de jeito nenhum, nem quando teve oportunidade, quando foi levado para longe de escravo, mas voltou para morar lá em Sodoma. Ou seja, não merecia ter morrido lá junto com os outros, mas alguém estava orando por ele, e isso faz toda a diferença. Alguém estava orando por Ló. E quem era esse alguém? Abraão. E de quem Deus se lembrou na hora que estava destruindo a cidade? De Abraão, ou seja, das orações, da intercessão que o Abraão estava fazendo. Isso deveria fazer com que você aceitasse o convite de Deus para ser o intercessor. Essa é a primeira passagem da Bíblia de intercessão. E olha a vitória espiritual que teve o nosso patriarca, o Abraão. Que grande vitória espiritual ele teve. Você pode ter vitórias espirituais desde que você resolva, coloque no seu coração esse desejo de orar por outras pessoas. Como uma pessoa vai ter vitória espiritual se nem oração ela faz? Não tem jeito, não dá. Nós temos, por exemplo, os resultados, o resultado daquela intercessão de Abraão. Primeiro é que houve o livramento de Ló, e pelo menos 2 das suas filhas, só não teve o da esposa porque ela desobedeceu. Não aconteceu do jeito que o Abraão queria, ou seja, poupar a cidade, mas aconteceu do jeito que Deus queria e achava que seria melhor, que era a destruição da cidade e poupar a vida do Ló e de suas filhas. Mas depois essas meninas não se perderam. Olha, o melhor resultado da oração do Abraão, para você pensar em resultado positivo, o que saiu de bom daí? Os amonitas, os moabitas, o povinho, sabe o que saiu de bom dali? Saiu a Ruth. A Ruth é fruto da oração do Abraão. Aquela jovem que se casou com Boaz e deu à luz a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi. Jesus é descendente de Davi. Veja só como a intercessão é importante, não só a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Quando você sabe que Ruth era uma moabita, descendente de Ló. E ela é aquela mulher que faz aquele voto maravilhoso: o teu Deus será o meu Deus, Noemi. Vale a pena ser o intercessor. A segunda intercessão na Bíblia também foi feita por Abraão, no caso do Abimeleque. Quando Deus, aí não foi voluntário, mas Deus olhou para o Abraão, no capítulo 20, no versículo 7, para o Abraão não, para o Abimeleque, que tinha lá, mandado buscar a mulher do Abraão, pensando que era a irmã do Abraão. De fato ele estava inocente nessa história,
mas era um homem mau, eram pessoas más que moravam ali em Gerar, e ele era o rei ali daquele lugar. E Deus puniu ele, puniu as mulheres da sua casa, puniu as mulheres da sua nação com esterilidade, e para que fosse curado, para que todos ali fossem curados, Deus disse para o Abimeleque, olha, ele é sacerdote, ele é profeta, né? Desculpe, e ele vai orar por ti. E a palavra de Deus diz que o Abraão orou por ele. E no momento que Abraão orou por ele, o que aconteceu? As enfermidades, elas foram embora. Isso você pode encontrar no capítulo 20, aí bem pertinho, capítulo 20 do livro de Gênesis, né? O que você lê lá? Então, olhando aqui, né, em toda essa história, nós temos aqui, versículo 17. E orou Abrão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Está vendo só? O bom resultado. O Abimeleque merecia? Não, ele não merecia também. Mas valeu a pena? Valeu a pena, valeu muito a pena. Em que valeu a pena? O Abimeleque, ele não conhecia Deus. E quando ele viu que uma pessoa que ele, inocente ou não, prejudicou, inocente ou não, colocou um temor sobre ele, essa pessoa que havia sido prejudicada sim por ele, porque teve a esposa tomada, ele orou por ele. O Abraão, ele ora por aquela pessoa pela qual ele se sentia ameaçado. Sentia um certo temor de estar naquele lugar. E ele ora para que Deus possa curar, para que Deus possa restaurar. E o versículo 17 diz que o Abraão orou e Deus fez o quê? Deus sarou Abimeleque, sarou a sua mulher e todas as suas servas, de maneira que tudo voltou ao normal. Então veja os resultados da intercessão. Veja os resultados da intercessão para você se animar a ser um intercessor. O intercessor aí dentro da sua casa, do seu lar. O tempo que fica brigando, discutindo, maltratando, assistindo televisão, se perdendo, indo para a internet e tal, você pode ser um intercessor, você pode orar pela sua família. Aqui eu faço um clamor aos pais, aos chefes de família de nossa igreja. Todo dia hoje, agora, né? Algumas casas mais cedo, outras não tão cedo, lá para as 9h30, tem o culto em casa. Aproveita então para fazer você também um culto na sua casa. Abra a Bíblia, chame as pessoas da sua casa, fala, nós vamos fazer um culto aqui agora. Como é que faz isso aí, pastor? Você pode cantar uma música junto com a sua família, você pode orar junto com a sua família, né? Faça os pedidos de oração, todo mundo, leia uns salmos, pega um salmo, lê, tente explicar, Deus vai te dar sabedoria, e aí você tem então um culto na sua casa. Comece o projeto de oração na sua casa. Você vai ver que a sua família vai ser fortalecida. Você vai ver que Deus, ele vai te abençoar, como abençoou o Abraão, como abençoou o Ló, como abençoou o Abimeleque, as mulheres envolvidas nesse caso do Abimeleque. Ou seja, a bênção para muitas pessoas quando nós resolvemos interceder. Devemos interceder sim, Eu falei que é para interceder pela família. Ore pelas suas esposas, pelos seus maridos. Lembre do Isaac, orando 20 anos pela sua esposa, por um mesmo pedido, até que foi atendido. Você tem coragem de orar pelo mesmo pedido por 20 anos? O Isaac teve, ele orou, e Deus ouviu a sua oração. Ore pelos seus filhos. Olha o Davi, ele orava por Salomão. Em 1 Crônicas 29:19, ele está orando assim, né? Dá para o meu filho um coração perfeito, para ele guardar os mandamentos. O que ele está fazendo aqui? O Davi, ele está orando pela vida espiritual dos seus filhos. Para Deus dar um coração entendido para ele, para Deus dar um coração perfeito, ou seja, um coração maduro, um coração espiritual, para ele poder ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. Os pais têm que orar pelos filhos, os filhos têm que orar pelos pais. Filhos orando pelos pais? Sim,
Lembra do Judá intercedendo lá em favor do seu velho pai? O meu pai não pode sofrer isso e tal. Isso é uma intercessão. Então os filhos, eles precisam estar sempre orando pelos pais, para a saúde dos pais, para que Deus abençoe os seus pais, e os pais pelos filhos, pela vida espiritual, para a santificação das suas vidas. Olha, o livro de Jó é um livro de sofrimento, eu sei. O livro de Jó é um livro que a gente lê e a gente fica assim imaginando, e se fosse comigo? Mas o livro de Jó, ele é aberto com o pai orando por uma família, o pai orando pelos seus filhos. Estão lembrados disso? Quando ele vai lá, ele ora para Deus, ele faz o sacrifício para Deus. Vai que algum filho meu cometeu alguma falha, algum pecado, algum problema está acontecendo, e ele está ali orando pelos seus filhos. O Jó, ele ora para a santificação da vida dos seus filhos. Os filhos estão doentes, faça como Jairo, faça como aquela mulher, a mãe cananeia. Vá até Jesus, suplique para que os seus filhos possam se casar dentro da vontade de Deus, como aconteceu no caso de Abraão. A preocupação espiritual dele deve ser a preocupação espiritual de todos os pais, de todas as mães, uma entrega total nas mãos do Senhor. Então você tem motivos, mas você tem motivos de sobra para se candidatar e dizer: Senhor, eu quero ser o intercessor. Você pode ficar a vida inteira só as pessoas orando por você, mas você, além de ter as pessoas orando por você, você pode orar pelas pessoas também. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Lembra que Paulo disse isso? Muito bem, devemos orar, interceder pelos irmãos de nossa igreja, orando uns pelos outros. Paulo dizia aos Efésios: eu não cesso de orar por vós, em minhas orações, em ação de graça. Ele orava e ele agradecia por cada irmão que ele tinha na igreja. Em vez de ele ficar achando o defeito do irmão, ele ficava orando pelo irmão, para que o irmão fosse abençoado. Você faz isso? Você ora pelos mais fracos? Paulo ensina a igreja a estar olhando: vós que sois fortes, suportai os mais fracos na fé. E uma das formas de suportar os mais fracos na fé é orando por eles, falando com Deus, intercedendo, pedindo que Deus os ajude a melhorar. Orar pela igreja, a igreja em si. O que eu tenho para fazer? Orar para quê? O que a igreja está precisando? De um banco novo? A igreja está precisando de uma janela nova? De colocar forro aqui? Não, esqueça isso, esqueça isso. Ore para que aumente o amor da igreja, para que os irmãos possam se amar cada vez mais, como Paulo ensina, O desejo de Paulo é que o amor de um pelo outro pudesse aumentar, para cada irmão ser fortalecido espiritualmente. Ele orava: olha, Deus, para que Deus abra as portas do Evangelho. Intercedia por isso: Senhor, abra as portas, que o Senhor possa nos colocar diante daqueles que precisam, Senhor. Lembra que o Espírito Santo até dirigia eles queriam por um lado, o Espírito Santo dirigindo, indo para outro, mas isso é fruto de oração, pedindo para que Deus abra a porta. Então, vamos pedir para Deus abrir as portas aqui para a igreja do Jardim Nacional, para lá no Santa Antonieta, com o pastor Everton. Vamos pedir para que Deus abra as portas. Vamos pedir para que Deus abra as portas lá no Jardim Morumbi, e nas nossas igrejas coirmãs. Os irmãos estão orando para isso, para que as portas do Evangelho sejam abertas? Muito bem. Você pode estar orando para que Deus guarde cada irmão em santificação. E orar, interceder por todos os homens. Interceda pelo seu presidente, pelo seu governador, pelo seu prefeito. Nós temos esse texto na Bíblia, meus irmãos. São 2 textos para a gente poder terminar o nosso estudo hoje. São dois textos muito, muito interessantes. O primeiro, ele se encontra lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 1.
Vamos comigo lá. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 1. Rogo ou admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões. Você ser um guerreiro nessa área. E ações de graça por todos os homens, pelos governantes e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Esse é o nosso papel. Esse não é papel para os ímpios. Os ímpios não vão querer nada. Os ímpios vão querer o mal sempre. Eles não vão querer o bem. Mas o cristão ele está numa posição privilegiada, porque ele está diante de Deus. E ele tem que orar: Senhor, olha, assim que eu assumi a igreja de Galha, tinha um problema nacional, né? Que foi com aquela questão do Collor de Mello e tudo mais. E me lembro muito bem naquela época, eu disse: meus irmãos, nós temos que orar pelo presidente. Depois veio todo aquele processo difícil da saída dele. Meus irmãos, foi sempre muito difícil. Tudo sempre foi muito difícil. Então, os irmãos, a igreja, eles têm que estar intercedendo, orando: Senhor, dá sabedoria para todos que estão administrando, para aqueles que estão em eminência. Nós oramos todo dia em casa por prefeito, pelo governador, pelo presidente, mas nós oramos para que Deus dê sabedoria para aquele diretor da empresa que você trabalha, para o dono da empresa que você trabalha, para o seu imediato ali, aquela pessoa que está acima de você, o seu chefe. Você faz isso, você precisa fazer isso. Deus está te convidando para fazer isso. Ore pelos reis, ore pelos governantes, ore pelos que estão em eminência, porque... E Deus fala o motivo, no versículo 2, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Olha, meus irmãos, o hino da Inglaterra é o hino do Deus, salve a rainha. Veja só, aquela rainha não morre nunca também, né? Tem uma rainha lá que, sei lá quantos anos tem, não me lembro agora. Aquilo ali, o Covid não pega, não adianta. Pegar ali vai se dar mal. Mas eles têm uma preocupação. Isso faz deles um povo unido. Nós não temos rei, já tivemos. Não valorizamos o nosso rei, que foi um bom rei. Mas foi desvalorizado. Hoje nós temos o que é o presidente. E ele não vai ficar lá. Outro vai substituí-lo. E mais outro vai substituí-lo. De 4 em 4 anos eles vão ser substituídos. Então nós temos uma tarefa diária de orar pelos governantes, orar pelas pessoas que estão em eminência, por todos aqueles que são chamados de chefes, para que a gente tenha uma vida quieta, para a gente ter uma vida tranquila, sossegada, poder pregar o evangelho em paz. Oh, meus irmãos, orai pelos nossos inimigos. É a segunda passagem que eu queria ler com vocês, é Mateus capítulo 5 e versículo 43, porque se a pessoa não tiver coragem, de orar nem pelo seu filho, para sua filha, pelas pessoas, como é que ele vai orar aqui no versículo 43, pelos desafetos? Veja aqui, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maltratam, fazei o bem para os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Orai pelos que vos odeiam. A pessoa te odeia, você tem que orar por ela. Por que eu tenho que fazer isso? Deus está falando aqui no versículo, para você ser filho de Deus. Você não é filho de Deus?
Não está assim no versículo 45? Para que sejais filho do Pai que está no céu, para você imitar Deus. Deus manda chuva sobre justos e injustos, diz a continuação do versículo. Ainda no último versículo, que é o 48, diz: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ou seja, quando nós intercedemos pelas pessoas que amamos, na verdade nós não estamos fazendo mais do que a obrigação. Quando nós intercedemos por pessoas que não gostamos ou odiamos, não é para odiar e nem não gostar de ninguém, mas vai que isso está no coração, você tem que orar, você tem que interceder. Quando uma pessoa me odeia, quando uma pessoa não quer nem ver a minha cara, e eu estarei orando por ela, o que isso mostra? Que eu sou um filho de Deus. Eu estou provando que eu sou um filho de Deus, porque eu estou orando por uma pessoa que me odeia. Eu estou orando por uma pessoa que ela não gosta de mim, mas eu estou orando por ela. Ela não gosta de mim, mas eu tenho que gostar dela. Melhor, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ou seja, a palavra perfeito significa amadurecimento. Uma pessoa que ora por desafetos, por inimigos, essa pessoa é uma pessoa que cresceu espiritualmente, é uma pessoa madura. É uma pessoa que está imitando Jesus, porque Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, você tem essa oportunidade de orar, de interceder. Os intercessores, eles têm que imitar o Samuel. Samuel, depois de 40 anos servindo a nação de Israel, orando por eles, ele foi preterido, esquecido mesmo, foi deixado de lado, sabe, pediram um rei, desprezaram Samuel. Tudo isso aconteceu. Aí eles disseram assim para Samuel: você não vai deixar de orar por nós não, né? Olha só servia para orar? Se alguém falar assim: você só serve para orar? Eu só sirvo para isso? Oxalá. Quisera Deus uma pessoa servir para orar, de ser um sacerdote, de ser um guerreiro, sabe, de ser um restaurador de vidas através da oração. Quem dera uma pessoa pudesse ser como Samuel. Eu vou ler a resposta de Samuel. Quanto à minha pessoa, longe de mim de pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Para ele, não orar pelas pessoas era um grande pecado, porque ele entendia que essa era a sua missão. Você entende isso, meu irmão? Que é a sua missão orar? Eu não entendo assim não. Infelizmente as pessoas vão ter que continuar orando por você, porque você ainda não amadureceu. Seja um intercessor. Não tem idade para ser um intercessor. Amém?